Tudo começou com uma simples ligação. Uma ligação que o Bart fez só para tirar uma dúvida, só para confirmar algo que na cabeça dele seria resolvido em minutos. Só que do outro lado da linha, a resposta que ele recebeu foi tão absurda, tão inesperada, que naquele instante ele percebeu que havia algo profundamente errado acontecendo. E em menos de 48 horas depois, a vida daquela família inteira já não seria mais a mesma. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago casos de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like nesse vídeo para me ajudar na divulgação. Dito isso, então vamos para o caso de hoje. Lá nos anos 90, a Krista era apenas uma jovem gerente em uma loja chamada The Boston Store, que ficava em Madison, Wisconsin. Ela levava uma vida comum até que a loja contratou um novo funcionário chamado Bart Halderson. E foi ali, entre um turno e outro, que os dois começaram a se conhecer. Eles acabaram descobrindo que tinham muitas coisas em comum. Eles cresceram na mesma região, frequentaram a mesma faculdade e compartilhavam da mesma visão que eles tinham do cuidado da casa. A Krista era apaixonada por decoração e o Bart era daquele tipo de homem que gostava de colocar sempre a mão na massa. Então, qualquer reparo que a casa precisasse, ele mesmo gostava de fazer. E essa combinação acabou fazendo com que os dois se aproximassem muito, e de uma grande amizade eles passaram a ter um relacionamento. Em poucos anos, eles já estavam casados e morando juntos em uma pequena cidadezinha em Forest. Mas a vida do casal mudou completamente em 1996, quando nasceu o primeiro filho dele, chamado Mitchell. E foi nessa época que a Krista decidiu sair do emprego para cuidar 100% do filho, e o Bart assumiu todas as responsabilidades financeiras da casa. Ele trabalhava como contador e planejava o futuro da família. E em pouco tempo veio o segundo filho, chamado Chandler. Com a família crescendo, o casal percebeu que eles precisavam da casa própria, e eles conseguiram realizar esse sonho comprando uma casa de 2 andares, bem simples, na região de Windsor. O lugar era muito tranquilo, e de tão tranquilo, sempre nos finais da tarde, as crianças ficavam brincando na rua, e era daquele lugar que as pessoas se conheciam pelo nome. A Krista aproveitou que tinha uma casa própria e começou a decorar da forma que ela queria, e o Bart sempre fazendo aqueles pequenos reparos para deixar a casa muito boa para eles morarem. E aos poucos parecia que a vida da família tinha se encaixado. O tempo já tinha se passado, a família estava muito estável, até que em 2021 os meninos já eram adultos. O Mitchell, que era o filho mais velho, já tinha se formado, trabalhava na área de TI, estava noivo e prestes a comprar a própria casa. E o Chandler, o caçula, ainda morava com os pais, mas também já estava numa fase ótima. Ele cursava o último ano da faculdade, estava namorando sério e já tinha uma vaga de emprego garantida na SpaceX. E era um emprego que ele começaria assim que ele se mudasse para a Flórida. O Chandler era muito esforçado. Mesmo estudando e trabalhando por meio período, ele ainda fazia trabalhos voluntários em uma equipe de resgate. Só que antes de conseguir se mudar para a Flórida, um acidente aconteceu que acabou mudando todo o rumo da história. Em junho de 2021, ele acabou caindo da escada. Ele desceu rolando por todos os degraus e quando chegou na parte de baixo, ele bateu muito forte a cabeça. Naquele primeiro momento, não parecia nada demais. Ele conseguiu se levantar e parecia que estava tudo bem. Mas conforme o dia ia passando, ele começou a sentir alguns sintomas muito estranhos. Ele tinha enjoo, dormência nas pernas e também ele tinha uma confusão mental. Assustado com aquela situação, ele decidiu ir até o médico para verificar se estava tudo bem e como que estava o seu estado de saúde. Os médicos confirmaram que ele tinha uma lesão séria na cabeça, com risco de complicações e que poderia precisar de cirurgia futuramente. Mas o que mais preocupava naquele momento é que parecia que ele tinha tido uma lesão muito séria na parte dos nervos, e por esse motivo que ele sentia uma dormência muito grande nas pernas. Então, aquele jovem cheio de vida e que estava prestes a realizar todos os seus sonhos, trabalhando em uma empresa tão boa quanto a SpaceX, ele voltava para casa naquele momento com um colar cervical e apoiado em uma bengala. Como a sua lesão era muito séria e ele não poderia viajar para a Flórida, ele acabou perdendo a vaga de emprego e foi substituído por uma outra pessoa. Aquilo era devastador. E não só para o Chandler, que tinha ficado muito triste com a sua situação, mas também aquilo tinha abalado a família inteira.
Mas o que ninguém imaginava é que esse acidente seria apenas o começo de uma fase muito ruim que estava prestes a acontecer. A família ainda estava tentando se adaptar a essa nova rotina quando de repente receberam uma ligação. Eles tinham uma cabana antiga na região de White Lake, que era como se fosse o interior. E aquele lugar era muito especial, porque sempre aos finais de semana, quando os meninos eram crianças, a família ia até lá e eles nadavam, pescavam e se divertiam. Mas conforme o tempo foi passando e eles foram crescendo, aquele lugar ficou um pouco abandonado. 2 semanas depois do acidente do Chandler, a família recebeu uma ligação de vizinhos dizendo que uma tempestade tinha atingido o local e que as janelas da cabana tinham sido quebradas. Naturalmente, essa notícia acabou preocupando muito o casal e eles decidiram que deveriam ir lá para ver como é que estava, até mesmo para evitar que intrusos entrassem na casa. E ainda tinha uma parte importante nessa história, que no final de semana seria justamente o feriado do Dia da Independência. E lá no White Lake sempre tinha desfiles com fogos e o lago ficava lotado. Então eles pensaram que poderiam ir até lá e também aproveitar essa viagem. Mas assim que o casal começou a ajeitar as coisas para fazer essa viagem, algo saiu do normal. Na noite do dia 1º de julho, eles estavam separando tudo o que levariam na viagem. Só que o Chandler percebeu que eles estavam agindo de uma forma muito estranha. Como ele quase não conseguia se mexer, ele ficava sentado o tempo todo e observando tudo de longe. E foi aí que ele percebeu que os pais estavam colocando grandes quantidades de dinheiro dentro da mala da viagem. Ele achou toda aquela situação estranha demais, mas também não decidiu perguntar o que estava acontecendo, até porque ele acreditou que era algo particular dos dois e ele não queria se meter. A única coisa que ele perguntou foi como os pais iriam até a região do White Lake. E o Bart apenas respondeu que seria um casal de amigos que passaria lá para buscá-los, mas não disse nome, não disse horário, apenas disse que seria amigos. E mesmo achando tudo aquilo muito estranho, ele decidiu não perguntar mais nada. Mais tarde, as malas já estavam prontas e o casal decidiu deixar bem na porta da frente da casa. Todos foram dormir e na manhã seguinte, o Chandler acordou bem cedo e ele começou a descer a escada bem devagar, até porque ele estava usando uma bengala. E quando ele chegou lá embaixo, achou que encontraria os pais tomando café para sair e ir para o White Lake. Mas a casa estava muito silenciosa. E o mais estranho é que as malas já não estavam mais lá. Então, naquele momento, o Chandler pensou que provavelmente os pais teriam saído bem mais cedo e que não foi se despedir dele e acabaram saindo meio que na pressa. Como ele ia passar o final de semana sozinho e estava com muita dificuldade de locomoção, ele ligou para sua namorada Catherine e pediu para que ela fosse até a casa para ficar com ele. E a intenção era, além da ajuda, eles também conseguirem descansar um pouco. Mas conforme o domingo chegou, aquela sensação estranha começou a tomar conta dos dois. Isso porque, assim, sempre que os pais viajavam, eles mandavam mensagens, ligavam, mas isso não tinha acontecido. E o pior é que sempre que eles tentavam ligar para os pais, a ligação caía direto na caixa postal. E foi só depois de muita preocupação que eles receberam uma mensagem da Krista. Ela dizia que o lugar estava lotado e que o sinal estava muito ruim, mas que os dois ficariam para assistir o desfile do dia 4 e voltariam na segunda ou terça-feira de manhã. Naquele momento, eles respiraram aliviados porque pensaram que era só uma ansiedade à toa, mas a segunda passou, a terça também, e não havia nenhum sinal de vida dos dois. Eles não ligaram, não mandaram mensagens e ninguém sabia onde eles estavam. E o pior é que o trabalho dos dois começou a ligar para a família perguntando se eles não iriam trabalhar. A Krista era muito responsável e não faltaria no trabalho sem avisar, assim como o Bart. Então, aquela situação já começou a ser estranha demais e eles imaginaram que outra coisa poderia estar acontecendo. E foi a partir desse momento que realmente as coisas ficaram muito sérias. Os filhos tentavam ligar ou mandar mensagem para os pais, mas eles não tinham retorno. Eles tentaram falar com vizinhos, mas ninguém tinha visto nada e ninguém sabia onde eles estavam. Era como se os dois tivessem evaporado. Na manhã do dia 7 de julho, como o Chandler percebeu que não tinha mais nada o que ser feito, ele foi imediatamente na polícia para registrar o desaparecimento dos dois. A polícia foi bem rápida. Eles entraram em contato com os agentes lá da região do White Lake e pediram para verificar se a cabana da família estava normal e se estava tudo bem. E quando os policiais chegaram lá,
encontraram exatamente o oposto do que o Bart e a Krista tinham sido avisados. Não havia nenhuma janela quebrada, não tinha sinal de tempestade e nada estava fora do lugar. Na verdade, parecia que ninguém pisava ali há meses. O mato estava alto do lado de fora e a geladeira vazia por dentro, e não havia nenhum indício de que alguém estivesse passado por lá recentemente. E foi aí que os filhos perceberam que aquela ligação falando da tempestade e das janelas quebradas não fazia o menor sentido. Então, quem é que tinha ligado para eles e por que teria mentido? No dia seguinte, no dia 8 de julho, o Chandler decidiu procurar a ajuda da imprensa. Ele não tinha respostas do que tinha acontecido e queria qualquer sinal ou vestígio de onde os seus pais estariam. Ele deu entrevistas, pedia para que divulgassem o desaparecimento dos pais e, quando voltou para casa, saiu batendo na porta dos vizinhos, perguntando se alguém tinha alguma câmera apontada para a rua. Ele queria confirmar se alguém tinha buscado os seus pais naquela manhã do dia 2, mas nenhum vizinho tinha essas imagens. Enquanto o Chandler procurava qualquer notícia dos pais, a polícia encontrou uma coisa que de primeiro momento não parecia nada demais, mas que depois desmontaria toda a narrativa. Para a gente entender essa história completamente, a gente vai voltar para alguns dias antes, dia 29 de junho, exatos 3 dias antes do casal ser buscado por aquele casal misterioso. O Bart decidiu tomar uma decisão porque ele já estava desconfiado do comportamento do próprio filho Chandler. Naquele dia, ele decidiu tirar a dúvida de algo que já estava martelando na sua cabeça. Ele pegou o telefone e ligou para a universidade que o filho estudava e foi atendido por um homem chamado Omar Joby. A ligação durou 17 minutos e no começo o Bart estava muito irritado, mas conforme o Omar foi explicando toda a situação, o Bart ficou completamente em choque. O atendente procurou o nome do Chandler no sistema, mas ele não estudava lá. Ele não tinha diploma, não tinha histórico e não tinha nada do que ele dizia ter. O Bart desligou a ligação e ele ficou uns minutos tentando absorver tudo aquilo. E na cabeça dele não fazia o menor sentido. Será que o filho dele estava mentindo sobre estar estudando em uma universidade? Ele precisava conversar com o filho e também tirar essa história toda a limpo. E foi exatamente por isso que ele marcou uma reunião na faculdade no dia 1º de julho, às 3 horas da tarde. Ele avisou o filho que os dois iriam juntos até lá. Naquele dia 1º, o Bart estava trabalhando em casa, e assim que estava dando o horário, os dois se arrumaram e estavam saindo de casa. O Bart saía na frente, e o filho ia atrás. Mas em um determinado momento, ele pegou um rifle que estava escondido e, sem avisar, simplesmente atirou nas costas do pai. O Bart caiu imediatamente e não resistiu. Depois disso, ele pegou seu celular e mandou uma mensagem para a mãe dizendo que o celular do Bart estava sem sinal e, caso ela precisasse falar com ele, teria que mandar mensagem para o Chandler. E ainda pediu para que, quando ela voltasse para casa, trouxesse um refrigerante para ele, e a Krista simplesmente respondeu que sim, que levaria. E nesse ponto da história, a polícia nunca conseguiu montar exatamente o que aconteceu. Ninguém sabe se o Chandler escondeu o corpo do pai, limpou toda a cena e ficou aguardando pela mãe, ou então se ela chegou e o corpo dele estava ali no chão. O que se sabe exatamente é que às 16h58, a Krista saiu do serviço, comprou o refrigerante para o filho e chegou na casa. Isso porque as câmeras de segurança mostram o momento dela chegando e entrando pela porta. Mas depois disso, o Chandler fez exatamente a mesma coisa com ela. E aqui também fica um outro ponto que não foi esclarecido. Se os vizinhos ouviram um barulho de disparo ou se eles não ouviram nada. Mas a verdade sobre o Chandler só começou a aparecer depois. Ele não estava prestes a se formar. Na realidade, ele tinha feito apenas um semestre e foi reprovado. Ele não trabalhava. Na realidade, ele passava os dias no computador jogando. Aquela tal equipe de resgate também nunca existiu. Aquele suposto emprego na SpaceX era só uma invenção. E até a história da queda da escada não era real. Os médicos disseram que ele tinha sofrido apenas uma concussão, mas deixaram claro que não era algo grave, era bem leve e ele nem precisaria de bengala e do colar cervical.
Tudo aquilo fazia parte de uma história inventada que foi mantida e criada por vários anos. E quando os pais começaram a desconfiar da situação, até porque o Chandler não recebia um pagamento, o filho criou e-mails falsos como sendo o RH da empresa e pedindo desculpas pela falta de pagamento e que eles logo resolveriam esse problema. Então vocês veem que realmente o esquema de mentiras dele era muito grande. Mas mesmo assim, a Krista e o Bart já estavam muito desconfiados. E naquele dia específico que o Bart fez a ligação para a faculdade, além de descobrir que o filho não estudava lá, todos os nomes que ele tinha passado como sendo seus conselheiros também não existiam. Ou a pessoa não existia, ou não trabalhava na faculdade, ou então aparecia no sistema que não constava. E foi ali que todo o esquema do Chandler caiu, e ele simplesmente não queria arcar com tudo o que ele tinha feito. Em vez de cancelar a reunião, contar a verdade para os pais, ele simplesmente achou que o melhor caminho a se seguir naquele momento era tirar a vida dos dois. Depois disso, ele tentou criar toda uma história falsa, dizendo que os pais teriam ido até a cabana, que receberam uma ligação e que quem ia buscar era o tal casal misterioso. Mas tudo aquilo era uma grande mentira. Mas como toda pessoa que comete um crime, eles acham que estão convencendo todo mundo. Mas naquele dia 7, assim que ele entrou pela delegacia, os policiais já perceberam que tinha alguma coisa muito estranha. Apesar dele ter ido relatar o desaparecimento dos pais, naquele momento ele não parecia que estava muito preocupado. E quando os agentes faziam as perguntas, ele falava coisas desconexas e sem sentido. Mas o que realmente foi um ponto de atenção e que desmontou toda aquela história, aquela versão dele, foi aquela mensagem que ele teria recebido da Krista. Na mensagem, a Krista dizia que esperaria até o desfile do dia 4 de julho. Mas acontece uma grande questão. Naquele ano, o desfile foi adiantado e eles fizeram no dia 3. Então, quem não estivesse na região não ia saber disso. Mas se a Krista estivesse lá, com toda certeza ela saberia. Com esse ponto que não batia, os agentes decidiram checar os registros telefônicos. E foi nesse ponto da história que tudo desmoronou. No momento exato que a Krista mandou a mensagem para os filhos, o sinal telefônico dava que ela estava dentro da casa dela e muito próxima do celular do Chandler. E quando os agentes foram até a casa, eles encontraram o aparelho dela escondido na garagem, dentro de um sapato, enrolado em papel alumínio e ao lado da carteira dela. E tudo cuidadosamente escondido. Naquele instante não havia mais dúvida nenhuma. A mensagem foi escrita pelo próprio Chandler no celular da mãe, para o próprio celular, e ele simplesmente errou a data do desfile. Depois disso, a investigação começou a correr de uma forma muito rápida, e eles chegaram à conclusão que o único que fez aquilo foi o Chandler, que nem o irmão e nem a namorada dele sabiam de nada. No julgamento, o Chandler foi considerado culpado e recebeu a condenação de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. E até hoje, ele nunca assumiu a total responsabilidade do que fez. Gente, é aquilo, né? Não existe crime perfeito, sempre vai ter uma ponta solta. E eu acho, pelo menos é a minha opinião, que nós, pessoas normais, a gente nunca vai entender por que uma pessoa é capaz de chegar nesse extremo. Enfim, esse é o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like para me ajudar na divulgação desse vídeo. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever. Toda semana eu trago muito conteúdo aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!